A paz do Senhor Jesus, ouvinte do CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou Gilson Flores e é um prazer estar aqui falando no CDcast, esta que é uma ferramenta para aprofundar nossas lições bíblicas e aprimorar nosso conhecimento a respeito da revista do trimestre. Antes de falarmos da lição em si, gostaria de solicitar a todos os ouvintes que se inscrevam no canal, compartilhem o link com seus amigos e alunos. Estamos estudando a Palavra de Deus, cuja revista da Central Gospel, de número 45, que fala sobre os livros poéticos e vem demonstrar através do texto a sabedoria, temor de Deus e as grandes questões da vida. E o comentarista é o pastor Joá Caetano. Na lição de hoje tem o tema Livro de Salmos, parte 3, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89, que faz parte dos livros poéticos da Bíblia, dividido em 5 partes. E agora, na terceira parte, que tem o texto bíblico de Salmo 73, versículo 1 ao 10, 12 ao 14, e do 16 ao 18 e o 24. O textuário da lição de hoje está no livro de Salmo, capítulo 78, versículo 13, que diz: Dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. É muito importante para nós estudarmos a lição de qualquer uma das revistas ou de qualquer uma das lições da revista, com o desejo de aprender sempre com humildade. Esta lição tem como objetivo para nossas vidas 3 pontos importantes. Primeiro, conhecer os limites da prosperidade do ímpio e a dimensão da justiça divina. Segundo, compreender que o justo juiz advoga a causa de todos os homens e ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Terceiro, entender que nem todos os reveses que nos sobrevêm são frutos de pecado ou de erros cometidos. E na nossa revista nós traçamos algo muito importante aos nossos amados professores, onde fica bem caracterizado que todas as lições da Central Gospel, elas são preparadas de forma didática e esta lição ela está dividida em 3 partes. A primeira fala sobre a prosperidade do ímpio e a justiça divina. E quando nós olhamos para esse primeiro tópico, nós observamos o seguinte, que muitas vezes o ímpio passa por muitas coisas assim como nós. Mas às vezes estamos tão desanimados com a nossa vida cristã que nós só observamos a prosperidade do ímpio. E o mais interessante é que muitas vezes vem sobre a nossa mente, sobre o nosso pensamento, que há um sentido de impunidade, pois nós temos uma ideia de que o ímpio faz o que quer e não acontece nada. Só que esquecemos de algo muito importante. Tudo é no tempo de Deus, o tempo que Ele estabeleceu. Muitas vezes nós somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam já, mas o tempo de Deus não é o nosso. E isso nós precisamos compreender. E quando nós vemos nessa divisão, alguns subtópicos. E no primeiro subtópico está assim: a revolta em relação do homem ímpio com o fruto da fome e de sede de justiça. Poxa, aqui nós observamos que o autor da revista vem falar para nós algo muito interessante, que muitas vezes o salmista estava olhando somente para o ímpio, com as boas condições financeiras, pois ele observava que com a sua morte, a sua família não passava por necessidade, ao passo que o que acontecia com os cristãos da época, com os que acreditavam em Deus, os pobres, a dívida passava da pessoa que morreu
para a sua família, mas do que o seu coração pode desejar com relação a isso. O salmista estava aí lamentando a desigualdade social e a má distribuição de renda. Ainda que não esteja usando essas palavras, é sobre isso que ele estava falando, dessa desigualdade social, dessa distribuição de renda que existia desde aquela época e acontece nos dias de hoje. E aí vem esse desejo de se materializar essa justiça. É o desejo de ver Deus descer a mão de justiça sobre os infiéis. Às vezes observamos os crentes se alegrando grandemente quando alguém revela que Deus vai cobrar algo de alguém. De fato, há esse sentimento nos nossos corações, nos corações dos crentes, e isso é muito prejudicial. O que precisamos entender é que, ao desejar que algo seja feito devido a essa distribuição de renda e ver que Deus há essa possibilidade de castigar, muitas vezes nós nos alegramos e precisamos quebrar isso, tirar isso do nosso coração, tirar esse sentimento e saber que isso é prejudicial para as nossas próprias vidas. No segundo subtópico da primeira divisão, vem falar sobre a inveja do homem ímpio como fruto da corrupção. Poxa, sentia-se inveja dos soberbos. Asaf, ele era sincero, um homem de Deus, e confessa esse seu sentimento. Olha, eu estou com inveja, sentindo inveja do ímpio. Maus também podem padecer dores. E também deixamos de lembrar-se de que tudo que Deus já fez por nós. Deus abençoa, Deus restaura, Deus transforma, Deus modifica vidas, situações, e muitas vezes nós esquecemos disso e ficamos só querendo que o ímpio passe também por essas dores. E aí nós começamos a compreender a verdadeira paz daquele que segue a Deus, daquele que acredita e daquele que vive a palavra do Senhor. Se refere à paz que Jesus dá e expressa, como está lá no livro de Romanos 5:1, a paz com Deus, que acalma os nossos corações e a nossa alma. Precisamos ter entendido. E tudo isso em Cristo Jesus. E muitas vezes essa inveja produz em nós a murmuração e a reclamação por sua situação. E se a pessoa não tomar uma atitude de contemplar o fim dos ímpios, ela poderá consumar o pecado, de se desviar da presença de Deus. Erro que o salmista não cometeu e deixa como exemplo para a minha e para a sua vida. A inveja, ela não faz com que nós percebamos que também os ímpios sofrem, que os maus sofrem, que a verdadeira paz só vem de Jesus. E acima de tudo, que a nossa murmuração, ela faz com que nós possamos se desviar da presença do Senhor. E no subtópico 3 da primeira divisão, vem falar sobre o fruto dos ímpios diante de Deus. Momento em que ele foi ao templo. Esse é o futuro. E precisamos compreender isso. A lamentação do salmista estende-se até o momento em que ele vai ao templo. E obteve uma resposta de Deus, como nós vemos no versículo 17. Seus olhos, então, abriram-se para a verdade, e foi revelado que os ímpios têm um fim tenebroso. Aí o salmista vem mostrar para nós, nesse primeiro ponto desta lição, o quanto é importante nós estarmos na casa de Deus, buscando a presença de Deus, estando na presença de Deus, para que Ele venha nos confortar e mostrar a sua verdade. A segunda divisão da lição, ele vem falar sobre a justiça de Deus perante os juízes da terra. Ora, o Salmo 82 constitui-se de um apelo contra as injustiças sofridas neste mundo. Muitas vezes nós perguntamos por que só o justo sofre, por que só acontece com as coisas
boas e não entendemos a prioridade com relação a essa justiça de Deus. Este salmo litúrgico eram salmos para cerimônias que faziam parte de uma liturgia. Eram musicais, eram colocada uma melodia para ser cantado e acompanhado por instrumentos. E o contexto dessa súplica, dessa justiça perante os juízes da terra, é a situação em que ela ocorre ou se desenrola. O salmista observa Deus julgando e condenando o ímpio. Por isso ele contempla o fim deles. E essa justiça, ela só pode vir de Deus. Precisamos entender que é no templo que nós temos as respostas. E é no templo que nós temos que adorar, exaltar esse Deus. E no subtópico 1 da segunda divisão, vem falar sobre o cristão e a justiça social, que vai do Salmo 82, versículo 3 e versículo 4, aonde fala de fome de justiça. Lembrando as palavras de Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Lutar para ser estabelecida a paz e a justiça. Atualmente, o que nós podemos fazer neste sentido é orar, é ajudar de alguma forma aqueles que foram injustiçados pela má distribuição de renda no país ou pela opressão dos ricos gananciosos. O cristão e a justiça social, o que deixa claro nesse primeiro subtópico, é que nós só temos algo a fazer, é orar e ajudar as pessoas que estão passando por essa dificuldade, por essa injustiça, por essa desigualdade social. Entender isso é muito importante nas nossas vidas. No subponto, no segundo subtópico da segunda divisão, vem falar sobre o julgamento final e o destino de todos os povos. Ora, quando nós vemos o texto da lição, nós observamos o que dissemos nas trevas, ou seja, o que dissemos escondido e em oculto. Isso significa que ninguém escapará das mãos do Deus vivo. Esquecemos de tudo aquilo que fizemos em oculto. Esquecemos de tudo aquilo que fazemos onde ninguém vê. E esquecemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3, nos diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo que é em trevas disseste, a luz será ouvida, e o que falaste ao ouvido, no gabinete, sob os telhados, será apregoado. Ora, no último dia é conhecido como o dia do julgamento e o dia do juízo final. E nesse dia, todos estarão diante do Supremo Tribunal, chamado lá, como está em Apocalipse, de grande trono branco. Ele julgará. Jesus vai julgar com equidade. Equidade aqui para nós vem significar com igualdade. Quer dizer que ele julgará todos da mesma forma. Não haverá dois pesos e nem tampouco duas medidas. Fique tranquilo, meu irmão. O julgamento final virá. E nesse dia todos darão conta daquilo que fizeram em oculto. E aparecerá diante da luz. E aí vem alimentar a alma daquele que tem sede e fome de justiça. Ou seja, quer dizer que nós acreditamos nessa promessa e ficamos tranquilos, porque um dia o Senhor fará justiça a todos. Não se preocupe, Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a injustiça que você está passando. E no momento certo, Ele vai fazer justiça por você, meu irmão. E a terceira divisão dessa lição vem como tópico dizendo: desespero e sofrimento na caminhada cristã,
que está no Salmo 81. E é o salmo mais triste, porque ele detona e sente-se abandonado por seus amigos. É um sentimento de abandono. Os salmos falam de realidades que ocorreram dentro da alma humana. E essa é uma delas, pois há momentos em que nós nos sentimos assim, nos sentimos abandonados, nos sentimos só, desprezados pelos nossos amigos, ninguém nos compreende, ninguém nos entende. E este salmo vem mostrar para nós esta grande realidade. Achamos muitas vezes que somos esquecidos até pelo próprio Deus, e essa é uma situação que poucos admitem, mas também ocorre com muitos irmãos. Não há problema em um crente dirigir seu clamor a Deus por isso. Não tem problema. Clame, ore, busque. E essa representação peritórica é a representação que descreve uma imagem, uma situação como se fosse um quadro, uma pintura, algo que já é visível, algo que pode se olhar, perceber o que está acontecendo. E como subtópico dessa terceira divisão, o primeiro, vem falar quando se trilha o caminho da morte, pois isso não acontecerá. Situação parecida com a de Jó, que descreve um sofrimento de um inocente. Jamais devemos desistir de buscar a resposta de Deus. Como dissemos lá no ponto 1, na divisão 1, é importante nós estarmos no tempo, buscando essa resposta, clamando por essa resposta, orando, buscando a presença do Senhor. Um dos maiores exemplos que esse outros salmo nos traz é a incansável busca pela resposta do Senhor. Este salmo mostra para nós essa incansável busca e não devemos desistir, devemos buscar o tempo todo. Ela serve de palco para a atuação da nossa fé. Significa que se tudo que estivesse bem, o salmista não demonstraria a sua fé. Porque quando a situação está boa, quando temos recursos, todo mundo abençoado, todo mundo trabalhando, nós muitas vezes esquecemos do Senhor. Agora, quando começamos a ter um pouco de tribulação, um pouco de injúria com relação a tudo isso, nós vamos cada vez mais para perto do Senhor. Nunca gostaríamos de passar por aflição, mas às vezes elas ocorrem para a permissão de Deus, com a permissão de Deus para exercitarmos a fé nele, em Jesus, em Deus, e acreditar que o Espírito Santo vai nos conduzir a lugares maravilhosos, a lugares já preparados por Deus para mim e para você. No subponto 2 da terceira divisão, vem falar quando não há mais esperança. Ora, nem todos os reveses são frutos de pecado. E muitas vezes nós somos aptos em julgar as pessoas. A pessoa está passando por dificuldade por financeira, por dificuldade conjugal, por uma enfermidade. E muitas vezes nós já o julgamos, muitas vezes já falamos que é fruto do pecado. E esse tipo de conhecimento e expressão na vida de Jesus e de Jó, porém muitos não entendem isso. E na primeira ocasião que alguém aparece, enfermo ou de adversidade, logo nós já acusamos que ele está em pecado. Precisamos entender isso, que nem tudo provém de pecado. As coisas que muitas vezes nós passamos é para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso caminhar diante do Senhor. E os padrões de longecidade humana são padrões de logística humana. Quer dizer que pela lógica humana, alguém que está em sofrimento é porque está em pecado. E isso não ocorre sempre dessa forma. Não significa, meu irmão, que você que está nos ouvindo, que está enfermo, está ocorrendo essa enfermidade porque você está em pecado. Não. Às vezes é para que você possa parar, buscar a presença de Deus, ler mais a palavra de Deus, estar mais na presença de Deus. E assim, meus irmãos, nós concluímos essa lição. Nesta lição, nesta terceira sessão dos livros dos Salmos, nós aprendemos a temer ao Senhor em todo o tempo,
sem nos ocuparmos com a prosperidade do ímpio. Um dia, tenha certeza, todos estarão diante do grande tribunal, onde os justos e os ímpios responderão pelos seus atos. Fica claro aqui para mim, para você, ouvinte, que nós que precisamos cada vez mais estarmos na presença de Deus, irmos ao templo, onde nós vamos obter a resposta para as nossas vidas. Assim, por maior que seja a dor, por mais terrível que seja a aflição, o cristão deve esperar no Senhor. Ouvinte da palavra de Deus, fique tranquilo, não tenha inveja daqueles que estão prosperando. Confie em Deus, a justiça dele chegará e você verá a glória de Deus. Não se desespere nessa caminhada cristã. Confie, busque, porque o Senhor lhe trará conforto e alegria. Que Deus os abençoe, que Deus possa falar melhor ao seu coração e que Deus possa trazer a luz e que todo esse sofrimento que você está passando, saiba, Deus está olhando por você e tem algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que estão à sua volta. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.